alegria estar na casa do Senhor. E é sempre bom ver os irmãos cultuar a Deus. E eu gostaria de ler com vocês o Salmo número 100, que é um salmo de ação de graças, um hino de louvor que era muito usado no templo. E gostaria de estar lendo com vocês essa passagem. Todos acharam? O Salmo 100 diz assim: Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e nos teus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Esse aqui é mais o salmista, ele faz um chamado ao povo para cultuar ao Senhor. E ele quer que nós cultuemos ele com alegria. E esse convite se estende a todos nós até hoje. Que possamos adorar a Deus com alegria, cantar cânticos a Deus com alegria, ouvir a sua palavra com alegria e servir na tua igreja com alegria. Pode ser que a alegria não seja o melhor sentimento que te define essa noite, mas o salmista nos dá 3 razões para nos alegrar. Primeiro o Senhor é bom. Ele tem nos sustentado até aqui, Ele nos trouxe até aqui, Ele tem nos guardado. O segundo o teu amor dura para sempre. Esse amor é tão grande que Ele deu seu próprio Filho para pagar o nosso resgate. Amor incomparável e eterno. E a terceira razão é sua fidelidade. Podemos crer em suas palavras e na sua promessa que está escrito na Bíblia. Amém? Convido a todos a ficarem de pé para orarmos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos, Pai, por estar mais uma vez aqui. Que o Senhor encha nosso coração de alegria, que o Senhor possa transbordar alegria em nosso ser, porque estamos diante do Senhor. O Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, o Senhor tem feito tantas coisas boas e maravilhosas para o teu povo. O Senhor deu o seu próprio Filho por amor a nós. Ele morreu naquela cruz para pagar nossos pecados. Amor maior que esse não existe. Que o Senhor possa estar nos fazendo meditar, nos lembrar de todo esse sacrifício, Pai. Que possamos estar nessa noite cantando com alegria, louvando com alegria, ouvindo a Tua palavra com alegria, Pai. Porque nós temos esperança em um futuro que estaremos com o Senhor. Um futuro que poderemos estar cantando com o Senhor, com todos os santos de todas as igrejas que teve até hoje nesse mundo. Que o Senhor transborde essa alegria no nosso coração, que a alegria do Senhor seja a nossa força para caminharmos mais uma vez, para caminharmos até o final da nossa vida, podendo fazer o que é agradável a Ti. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Graça e paz. Como é bom estar aqui, na casa do Senhor, podendo adorar o nome dele, Mais um sábado de culto que o Senhor preparou para nós. Esse momento também é um momento para a gente estar ofertando na casa do Senhor, dizimando. Se você veio preparado para esse momento, a caixinha está aqui na frente. Fica à vontade para poder ofertar. Amém? Eu tenho compartilhado com os irmãos, essa dificuldade que eu tenho referente a esse medo aí, de voar. E essa semana, a Glig brincando com a Luísa, a gente assistindo as musiquinhas, que a gente costuma no dia a dia. No momento que eu tava ali pensando, pedindo para que
Deus tirasse essa aflição do meu coração, apareceu um versículo, né, no louvor dela, que ministrou muito ao meu coração, que falava, lá em Tiago 5,13, que falava: se seu coração está sofrendo, ore. Se você está feliz, cante louvores a Deus. E nesse momento, eu cantei junto com ela ali. Eu já tinha pedido ao Senhor, né? E a gente começou a cantar ali juntas, eu cantando junto com ela aquele louvor. E Deus trouxe realmente alegria ao meu coração, trouxe paz ao meu coração. Amém? Que a gente possa realmente cantar ao Senhor e com alegria, porque Ele é a alegria, né? Que nos dá alegria, né? Mesmo nos dias de tristeza, que a gente possa se lembrar que Ele é que nos dá força, Ele que nos renova a esperança, é Ele que nos renova a cada dia, né? Toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Amém? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
entendendo, Pai, que o Senhor ouve o nosso clamor, oh Jesus. Cante mais uma vez. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh Pai, Tu és nosso refúgio, Pai, Tu és a nossa fortaleza, ó Deus. Oh Pai, o Teu amor, Pai, é tão grande sobre as nossas vidas, Pai. Oh Pai, o Seu amor é tão grande, Pai, que o Senhor chega a ter ciúme, Senhor, de nós, ó Deus. Oh Pai, quão feliz, Senhor, nós devemos ser por isso, Pai. Porque nós temos, ó Deus, alguém que olha por nós, Pai. Alguém que nos sustenta, Pai. Oh Pai, que nós possamos, ó Deus, buscar em Te conhecer cada dia mais, buscar esse amor, ó Deus, para que nós possamos alcançar, Senhor, a plenitude do Teu amor, ó Pai, e que nenhumas águas possam afogar esse amor, ó Deus. Aleluia, Jesus. Tem ciúmes de mim, o Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim, o Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos Tua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é como um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra por um beijo apaixonado. Meu coração dispara no meu peito acelerado. Não tenho tempo pra
nós realmente, Pai, possamos, Senhor, somente olhar, Pai, para o alvo que é o Senhor, ó Deus. Ó Pai, que haja perdão sobre as nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, que não haja ressentimentos em nossos corações, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que nós não percamos tempo, Pai, com bobagem, Senhor, do nosso dia a dia, ó Pai. Ó Deus, e que nós possamos estar sempre conectados, ó Deus, uns com os outros, ó Pai, podendo, Senhor, ó Pai, nos desabafar, Senhor, com os outros, ó Pai, sabendo, Pai, que aquilo que tem afligido o meu coração, o Senhor tem ministrado, Senhor, no coração do meu irmão, Pai, para que ele possa, Senhor, abençoar a minha vida, Pai, com aquilo que o Senhor tem, com a palavra que o Senhor tem ministrado ao coração dele, para as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, o Senhor preparou, Senhor, ó Pai, grandes coisas para nós vivemos, ó Pai, neste lugar, ó Pai. O Senhor nos trouxe, Senhor, em outro país, Pai, que não é o nosso, Pai. Mas nós cremos, ó Pai, que é para a Tua obra, Senhor. Que o Seu nome, Pai, possa ser proclamado, Senhor, neste lugar, ó Pai. Usa, Senhor, as nossas vidas, Pai. Usa, Senhor, as nossas vidas para falar do Teu amor, ó Pai. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Pai, abençoa, Senhor, continua abençoando, Pai, este culto, Senhor, a palavra que será ministrada, Deus. Oh, Pai, eu creio que a Tua presença, ó Pai, é real neste lugar, ó Pai. Oh, Senhor, continua falando conosco, ó Deus. Abençoa, Senhor, o pastor Diogo que trará a palavra, Senhor. Oh, Deus, abençoa a vida dele, ó Deus. Oh, Pai, dá sabedoria a ele, ó Deus. Em nome de Ti, Senhor, nós clamamos, ó Deus. Amém, Jesus. Paz para todos. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo de número 20. João, capítulo 8, do versículo 12 até o versículo de número 20, nós vamos estar lendo. E hoje nós vamos estar trabalhando esse tema que fala de Jesus, a luz do mundo. Esse é o tema que nós vamos estar tratando nesta noite. E a gente vai dividir esse texto aí do versículo 12 até o 20 em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 12, a primeira parte que Jesus vai estar afirmando quem de fato ele é. Aí a segunda parte é o versículo 12, a parte B, que Jesus ele faz uma promessa para aqueles que o seguem. E a terceira parte, que é o conteúdo maior, vai do versículo 13 ao 20, e Jesus vai mostrar a conduta de seus inimigos. Então é sobre isso que nós vamos estar trabalhando, tratando nesta noite, e vamos orar ao Senhor para que Deus possa estar ministrando, falando ao nosso coração e ao coração de todos aqueles que vão estar também nos assistindo pelo YouTube. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos Te louvar, queremos Te agradecer pelo privilégio, Senhor, de nós podermos estarmos aqui novamente reunidos na Tua presença. Quão bom é, Pai, poder estar na Sua casa. Quão bom é poder, Pai, ter comunhão com os irmãos. Quão bom é estarmos aqui para louvar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Quão bom é, Pai, nesse momento, Pai, podemos estarmos ouvindo a Sua palavra. Porque, Pai, quando nós de fato oramos ao Senhor, somos nós que falamos contigo, mas quando nós ouvimos a Tua palavra, meditamos, estudamos ela, é o Senhor que fala conosco. Por isso eu peço a Ti, para que o Senhor fale, Pai, realmente ao nosso coração, que o Senhor possa nos ensinar coisas preciosas e que nós possamos, ó Pai, acima de tudo, colocar em prática tudo isso que o Senhor vier nos ensinar neste momento. Por isso eu Te louvo, Te agradeço por tudo e peço pelas Tuas bênçãos para a honra e glória do Teu santo nome, que eu clamo, Pai, e peço a Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos então ler, queridos, o texto de João, capítulo 8, a partir do versículo 12 até o 20. Fala assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro.
Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Então nós vamos estar trabalhando esse tema, falando que Jesus é a luz do mundo. E é muito interessante que desde o início da humanidade, nós vemos que depois que o homem ele peca, ele entra no estado de pecado e nós acabamos herdando a natureza pecaminosa sobre nós. A partir dali, o homem vive uma vida em trevas. Para nós podermos entendermos isso, é muito importante entender que quando nós, dentro desse texto aqui, quando nós falarmos de trevas, né, nós estamos falando de toda e qualquer coisa que vai contra a pessoa de Deus. Porque a própria Bíblia fala que Jesus é luz, né? E obviamente tudo aquilo que é contra a luz, então não é luz, é trevas. Então, para nós entendermos bem, nós precisamos entender então que tudo que é trevas está se referindo a tudo aquilo que é contrário aos propósitos, à vontade, aquilo que realmente Deus quer. Isso é estado de trevas, né? E obviamente que o texto está mostrando que Jesus é essa luz que pode iluminar o coração humano. Então a gente vê que desde lá de Gênesis capítulo 3, a partir do momento que o homem peca, ele entra nesse estado de trevas, e aí nós vamos percebendo que a consequência disso é uma vida de desastre, é uma vida de miséria, é uma vida, né, de muitas lutas, muitas tribulações, aflições, angústia, e assim a gente vai percebendo decorrente de toda a história bíblica. E é interessante que no século XVIII, eu não sei se os irmãos estudaram isso, mas talvez já tenham ouvido, até estudaram também, falando acerca do iluminismo. Já ouviram falar sobre iluminismo? Então, o iluminismo foi um período onde as pessoas acreditavam que através do conhecimento, através do saber, esse conhecimento e saber poderia trazer luz, né, para as aflições humanas, ou seja, o conhecer daria possibilidade do homem, de alguma forma ou outra, poder ter oportunidade de sair desse estado de trevas. Ou seja, é a luz do saber, a luz do conhecer, que poderia realmente iluminar o homem para poder realmente tirar, né, todos os problemas que afligem a humanidade. Então, o iluminismo no século XVIII acreditava exatamente nessa perspectiva. Eles acreditavam que o conhecimento, o saber, era muito importante. E era através disso, então, que eles acreditavam que a humanidade poderia sair desse estado de trevas, poderia, então, encontrar solução para as aflições, para os problemas humanos. Só que o que nós vamos percebendo, que vai passando esse período foi um período muito importante na história, né, porque é justamente ali que começa a surgir essas enciclopédias que nós temos, né, várias enciclopédias surgem justamente a partir desse período aí do século XVIII. Mas a gente vai percebendo que no decorrer do tempo, esse saber, esse conhecer, não resolveu os problemas da humanidade, né? Na verdade, a gente foi vendo uma humanidade piorando a cada dia mais, e os séculos vão passando e a gente vai vendo essa realidade. Porque aí você vai passando o século XIX e a coisa não muda, né? E eles estavam naquela expectativa. Através disso, então, isso vai resolver os problemas humanos. Chega no século XX, aí nós vemos que nós vamos entrar no período das duas grandes guerras mundiais, né, que ceifou milhares de pessoas, né, nessas guerras. E a gente vai percebendo que até no século atual, século XXI, a situação não mudou. De fato, existe muito conhecimento, existem muitas coisas que foram surgindo, mas isso não trouxe luz para o problema do homem. Isso não resolveu os problemas da humanidade. Então, nós vamos percebendo que se essas coisas não resolvem,
obviamente que para nós como cristãos, e o próprio Jesus aqui dentro desse texto, ele está trazendo exatamente essa solução. Ele está mostrando que se o homem até hoje tentou de todas as formas, através dos conceitos, das ideias, do conhecer, do saber, das suas filosofias, tentar de alguma forma ou outra sanar o problema da humanidade e não conseguiu, isso mostra então que não tem como você resolver essas questões por esses meios. Então não vai ser ciência, não vai ser o saber, não vai ser o conhecer que vai resolver o problema humano. Mas o próprio Senhor agora aqui, ele está deixando bem claro que se o mundo anda nessa situação, está em trevas espirituais, trevas na ignorância com relação a tudo aquilo que está concernente ao conhecer das coisas de Deus, ele mostra então que ele é essa solução. Quando ele fala que ele é Jesus, eu sou a luz do mundo, ele está deixando bem claro que se a pessoa ela quer literalmente sair de um estado de trevas, só ele pode de fato iluminar o coração humano. Só ele pode tirar essas pessoas dessa condição de trevas e levar literalmente essas pessoas a caminharem na luz, né? Poderem enxergar, poderem serem guiados e serem direcionados. Então, nós vamos perceber então que dentro dessa perspectiva, sendo Jesus a luz do mundo, a gente queria então entrar literalmente para o texto, para nós observarmos essas três partes que trazem realmente essas afirmações. Então, a primeira parte que nós vamos trabalhar é deixando bem claro, se Jesus é a resposta, a solução para o problema da humanidade, então ele vai estar fazendo uma afirmação acerca dele mesmo, de quem ele de fato é. E aí vai para o texto, então, nós vamos ver exatamente isso. Veja, no versículo 12, a primeira parte, ele fala, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou, né? Eu sou a luz do mundo. Então, olha só o que essa expressão quer dizer. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos perceber que esse eu sou, nós já até trabalhamos isso em mensagens anteriores, é uma expressão que é utilizada somente pela pessoa de Deus. E eu queria que a gente voltasse lá para o Velho Testamento, para você perceber que talvez muitos pensam que essa expressão ela só começou a surgir a partir de Moisés, né? Quando Moisés vai até Faraó, o povo está lá escravo, o povo hebreu, e aí Moisés, né, obviamente, ele falava assim, mas o povo não vai querer me ouvir, o que eu vou falar diante do povo, né, diante de Faraó? E aí então Deus fala, diz que o eu sou te enviou, né? Então é a primeira vez que a gente vai estar ouvindo essa expressão literal, eu sou. Mas nós sabemos que no Antigo Testamento, essa expressão eu sou, ela já era usada bem antes de Moisés, né? Em outros textos também. Vamos só ler, veja só, Gênesis 26, 24. Veja aí o que está falando. Gênesis 26, 24. Vai ser aí a primeira, é um dos primeiros versículos que tratam acerca desse eu sou, dessa afirmação. Agora lembre-se, se está se tratando aqui de que é uma expressão utilizada somente pela pessoa de Deus, então o que significa isso quando Jesus fala, quando Jesus afirma, eu sou a luz do mundo? Ele está afirmando que é a sua divindade, que ele é Deus. E ele sendo Deus, obviamente, né? Porque quem criou o ser humano? Quem que criou todas as coisas? Foi o próprio Deus, não é assim que fala? Em Gênesis 1:1, que Deus criou os céus e a terra, e aí você vai lendo todo o capítulo 1, você vai ver que foi ele que criou todas as coisas, inclusive o ser humano. Então, obviamente, ele sendo Deus, ele pode, de fato, né, trazer solução para o problema da humanidade, até porque ele é o Criador, e nós somos as suas criaturas. Então, ele conhece a mim, ele conhece a você. Então, veja, Gênesis 26, 24 vai afirmar exatamente isso. E eu queria que vocês prestassem atenção nessas afirmações, para deixar bem claro que eu sou é Deus. E o que esse Deus faz, né? Então, veja, 26, 24 fala assim, de Gênesis. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, no caso que é Deus, né? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então veja que ele está falando aí que ele é o Deus de Abraão, que no caso ele está falando acerca de Isaac,
né? Ele está falando para não temer, né? Ou seja, é a mesma expressão que fala para Josué, né? Para ele falar também, não temas, né? Porque eu sou contigo. Né? E é muito interessante essa ação. Então ele está falando, não é para temer. Afinal de contas, o Deus que nós servimos, o Deus que nós temos, é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Né? E a Bíblia deixa bem claro, né? Se Deus é por nós, quem que vai ser contra ele? Ninguém pode contra ele. Então é um Deus Todo-Poderoso. E aí ele fala, né, literalmente, não é para temer, ele fala, eu estou com você, então isso quer dizer que Deus não abandona, né, a gente, não abandona, ele está sempre presente. Fala, abençoar-te-ei, porque ele é Deus que realmente quer abençoar o seu povo, e multiplicaria a tua descendência, porque Deus tinha promessa com relação à pessoa de Isaac, né? E assim ele vai cumprir mesmo. A descendência dele vai ser numerosa, e por causa da promessa que ele fez a Abraão, com certeza ele há de cumprir nas gerações seguintes também, para o cumprimento dessa promessa que Deus havia dado. Veja só agora, vai lá para Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10 também vai estar falando aí acerca desse eu sou. Veja só, 41, 10. Olha que coisa maravilhosa a gente saber que é esse eu sou, né, que nós servimos, que já desde o Velho Testamento já vinha anunciando quem ele de fato é. 41, 10 fala, não temas novamente, né? E é engraçado que na Bíblia você vai ver 365 vezes a expressão não temas. É um para cada dia, né? Todo dia nós precisamos ouvir não temas. Por quê? Porque o nosso coração sempre fica afligido por alguma coisa. E a gente precisa de encorajamento nesse sentido para o quê? Para não temer. Saber que Deus está com você, independente dos problemas, das circunstâncias que nós enfrentamos. Então fala, não temas, porque eu sou contigo. Tá vendo? Deus presente. Não te assombres, né? Porque eu sou o teu Deus. E aí ele vai falando, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, mostrando que fidelidade. Né? Ele é um Deus fiel, um Deus poderoso, que cumpre literalmente aquilo que ele promete. Aí no 43, versículo 11, ele vai falar de novo. Fala assim, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Só ele salva. Então não existe outro que pode salvar, a não ser ele mesmo. Porque só Deus existe um só. E é ele mesmo. Então 43, 11 fala isso. 46, versículo 9. Olha que vai falar. Fala assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Não tem. Igual a ele, não existe nem existirá. Porque só tem ele mesmo, de fato. Né? E aí, como nós sempre falamos, não existem vários deuses. Deus é um só. É um. É o que é o Criador de todas as coisas. Ah, mas pastor, mas tem tanta gente que adora outros deuses. Pode até adorar. Mas o que a Bíblia afirma é Deus é um só. Né? Por isso que os outros deuses que são cultuados, na verdade, não são deuses, né? Na verdade, né? Não existe. Né? Não existe outros deuses. Existe um Deus só, que é o Criador do céu e da terra. Então, se você está adorando outro Deus que não seja o Criador, então você está adorando a nada. Essa é a ideia, né? Então, veja, outra coisa aqui, Salmo 46, 10. Olha que vai falar em Salmos 46, versículo 10. Salmo 46, 10, fala assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, e de fato isso ocorre, e sou exaltado na terra. Ele é o único digno de toda a exaltação, né, de toda a glória, de todo louvor, porque é o único Deus vivo e verdadeiro. Aí a gente vai agora para Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que é o texto, né, que fala literalmente sobre essa expressão. Êxodo, capítulo 3, versículo 14, fala assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, usando e reforçando essa ideia da expressão eu sou. 29, Êxodo 29, 46. Êxodo capítulo 29, versículo 46, vai falar assim, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles, e eu sou o Senhor, seu Deus. Ou seja, Deus é aquele que liberta,
como ele está falando aí, ele tira da terra do Egito, e ele é aquele que habita no nosso meio, para que o povo saiba que de fato esse sim é o nosso Senhor. Então ele sempre está o quê? Presente. Ele sempre está conosco. Ele é o Deus que também de fato liberta. Ele se preocupa, né, com cada um de nós. Então, esses textos aqui, irmãos, no Velho Testamento, mostra que a expressão eu sou já é utilizada. E todas as vezes que é utilizada a expressão eu sou, sempre está se referindo à pessoa de Deus. E o mais importante, depois se você for pegar a concordância bíblica, existem vários textos. Eu só trouxe alguns, mas tem um monte que você vai ver tudo aquilo que esse eu sou faz. Tudo que você imaginar. Ele não só liberta, mas ele fortalece, ele ajuda, ele livra, ele salva, né? Ele tem poder para curar, ele protege, ele guia, né? É como se fosse um verdadeiro pastor, né? Como Davi fala em Salmo 23, Senhor meu pastor e nada me falta. É esse aí. E o que Jesus está afirmando é exatamente isso. Ele está deixando bem claro que esse eu sou do Velho Testamento é ele, agora no Novo. É o mesmo eu sou. Mostrando que ele de fato é Deus. Por isso que a gente vai ver que no Velho Testamento ainda não é mencionada ainda a pessoa de Cristo diretamente, como eu sou. Mas no Novo é o que nós vamos mais ver, principalmente no livro de João. Essa expressão sendo utilizada na pessoa de Cristo. Quer ver só? Vamos abrir aí João, capítulo de número 6, versículo 35. Olha o que faz. João, capítulo 6, versículo 35, fala assim: declarou por Jesus, eu sou o quê? O pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Será o quê? Saciado. Satisfeito. Jesus é o único que pode satisfazer a alma humana. Né? Literalmente, ele supre isso. Aí ele continua. Vai lá agora para o capítulo 8, versículo 12. Olha o que fala, 8:12. Ele fala que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Né? Então ele está deixando bem claro, ele está fazendo uma promessa. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Ou seja, você não vai ficar perdido. Você vai ter luz para caminhar, luz para ser direcionado, né? Luz para poder compreender, entender. Você vai conseguir chegar ao alvo, porque ele está ali junto com você. Ele é essa luz, né, que ilumina, que nos direciona, que nos guia. E aí continua. Lá no capítulo 8, versículo 58, fala lá, respondeu Jesus, em verdade, verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Quer dizer, olha quando Abraão existiu, lá no início. É da época do início da humanidade. E aqui Jesus está falando, antes dele existir, eu já existia. Isso quer dizer então que Jesus, de fato, ele é aquilo que João 1 fala, que no princípio, né, ele estava com o verbo era Deus, né? E aí a gente vê claramente que ele já estava ali no princípio de todas as coisas. Ele já existia, né, como ser divino, não como humano, mas como divino ele já existia. Né? E aí continua, no versículo de número 11, aliás, 10, capítulo 10, versículo 11. No 10, versículo 11 fala assim, eu sou o quê? O bom pastor. O que esse bom pastor faz? Dá a vida pelas ovelhas. Aí no versículo de número 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então o Senhor conhece a cada um de nós. E aí fala no versículo 11 e 14, né? Agora capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele é a videira verdadeira. E aí ele prossegue no 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Né? Então a gente vê claramente assim o Senhor trabalhando. O versículo 5 fala, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então tudo passa por Cristo. Sem ele, nós não podemos absolutamente nada. E é isso que o ser humano precisa entender. O ser humano ele quer viver a vida dele sem Cristo.
E aí é o problema. Não tem como viver. Né? Porque ele vai chegar a uma situação que ele vai ficar frustrado nessa vida. Porque essa vida é isso mesmo, ela produz trevas espirituais. Ela te conduz, né, por caminhos que não vão trazer luz para você com relação ao futuro, com relação à salvação. Não vai te direcionar nesse sentido. A vida é só destinada e concentrada às coisas daqui. Mais nada. E passa. Né? Passa porque não tem alvo, não tem objetivo para ser alcançado. E Jesus está mostrando literalmente essas verdades. Né? E aí ele continua. Onde que eu parei? Foi no 15:1, né? Vamos lá, 15:5. O que está falando? 15:5 já leu, né? Ok. Vai lá agora no capítulo 11, versículo 25. 11:25 fala: Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Nós temos garantia, literalmente, de vida eterna, de que um dia nós vamos ressuscitar em Cristo. Né? Isso é promessa dele. E aí fala também, lá no João 14, versículo 6. Ele fala assim, respondeu Jesus, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele está mostrando claramente, né, que o que o homem precisa entender é que existe um caminho, que existe uma verdade, que existe uma vida, né, para você poder se chegar a Deus. E esse caminho é quem? É Cristo. Essa verdade quem? É Cristo. Essa vida é quem? É Cristo. E você só chega a Deus por meio de Cristo. Não tem como você chegar. Isso quer dizer que tudo que o homem faz tem que passar pela pessoa de Cristo se você quer chegar ao Pai. Se você não entende isso, você nunca vai chegar a Deus Pai, de forma nenhuma. Porque o caminho, o trajeto para chegar lá, tem que passar pela pessoa de Cristo. Então veja que essa expressão eu sou, então, mostra e deixa bem claro que Jesus está afirmando de fato quem ele é Deus, e óbvio, sendo Deus, então ele pode de fato ser essa luz. Ele realmente é a solução. Ele pode resolver o problema da humanidade. Ele tem poder para fazer isso, porque ele, mais do que ninguém, conhece as suas criaturas. Porque ele é o Criador. Ele é o Deus encarnado. E aí a gente vai ver que quando ele fala aí acerca da luz, né, essa já é o segundo ponto em cima desse primeiro ponto que a gente está trabalhando, que Jesus vai afirmar quem ele é. Então ele fala, eu sou, mostrando de fato que ele é um ser divino, né, ele realmente é Deus. Mas ele fala, eu sou o quê? Luz. Luz do mundo. E é interessante que desde o Velho Testamento, também, nós vamos ver expressões sendo utilizadas acerca da luz que se refere à pessoa de Deus. Por exemplo, né, se a gente for ver Salmo 27, versículo 1, vamos ler. Olha o que está falando. Salmo 27, versículo de número 1. O que está falando? O Senhor é o quê? A minha luz. E a minha salvação. De quem que eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então perceba que o salmista está deixando, Davi está falando claro, Senhor é minha luz. É Ele que me ilumina. A ideia é Ele que me ilumina. É Ele que mostra o caminho, é Ele que me direciona. É Ele que me tira de estado de trevas, da cegueira espiritual. É Ele essa luz. E essa luz traz o quê? Salvação. Ele é a minha salvação. E por isso ele fala, quem que eu vou ter medo? Quem eu temerei? Ele é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então Davi ele é convicto, né? Ele sabe quem o seu Deus é. O seu Deus é essa luz, né, que ilumina. E aí ele continua, irmãos, aqui vamos ler Êxodo 14, e é muito importante a gente entender isso aqui, porque lá em Êxodo, versículo 14, capítulo 14, vamos ler aqui, e a gente vai ver novamente, lembrando, né, irmãos, que o contexto disso que Jesus está tratando aqui, dele ser luz do mundo, ainda está aí no final desse último dia da festa dos tabernáculos. E justamente nesse último dia, sabe o que eles faziam? Eles pegavam lá no templo, no pátio das mulheres,
eles levantavam uma tocha de 25 metros, 4 tochas de 25 metros de altura, e lançava fogo. Os historiadores falavam que quando isso acontecia, toda a cidade de Jerusalém, né, ela ficava iluminada por causa dessas tochas acesas. Agora, o que isso se referia? Isso aqui está se referindo àquilo que Deus fez lá no deserto. Lembra que a gente tinha falado, né? Que as festas, os tabernáculos, uma das coisas que tratava era mostrar os feitos de Deus com relação ao seu passado, o que ele fez lá. E uma das coisas que Deus fez no passado, quando Deus livra o povo lá de Hebreu da escravidão do Egito, foi o quê? O povo está caminhando pelo deserto, e aí fala bem claro que de dia, uma nuvem o quê? Acompanhava o povo e ia guiando. E de noite, uma coluna de fogo. Era exatamente para trazer essa ideia dessa luz que ia à frente do povo, orientava o povo, fazia o povo enxergar naquela, obviamente, num deserto, não tem luz, é trevas. Então aquela luz ajudava você a ver, enxergar as coisas. Além disso, aquele fogo aquecia, porque à noite é muito frio no deserto. Então você veja que é uma ação de proteção, de cuidado da parte de Deus. E ele é essa luz que está lá no Velho Testamento, guiando o povo, tirando o povo hebreu da escravidão do Egito. E Jesus está se referindo que agora no Novo, ele é essa luz. É ele que faz isso. É ele que guia. É ele que traz luz. É ele que ilumina. É ele que faz as trevas se dissipar. Nesse sentido. Então, ele trabalha dessa forma. E aí, olha só o que fala Êxodo 14, do versículo 19 a 25. Vai falar assim, olha aí, 14, 19 a 25. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escurida para esse esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar e se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, e todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarios, e até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna, olha aí, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e o alvoroçou, e o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros, e fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então veja que essa ação dessa coluna de fogo, a gente vai perceber também que é uma ação de proteção. Porque enquanto, lembra que eles saíram lá da escravidão, lá do Egito, o povo hebreu, eles estão indo rumo à terra prometida, mas lembre-se que Faraó mandou, né, os seus soldados ir atrás do povo hebreu. E era para trazer de volta o povo. E se possível, matasse quem resistisse. E aí a gente vê o quê? Que essa coluna de fogo impedia desse exército se aproximar do povo de Israel. É como se Deus protegesse, não permitisse essa aproximação. E aí ele só permite depois que o povo passa a seco pelo Mar Vermelho. E depois que passa, ele mesmo trabalha assim de uma forma que leva o próprio soldados de egípcios, de Faraó, entrarem nesse mar para perseguir o povo, e depois Deus vai lá e fecha o mar e morre todo mundo ali, né? Então a gente vê assim claramente a ação de proteção. É um Deus que guia, é um Deus que cuida, é um Deus que protege, né? É um Deus que livra o seu povo, e tudo isso agindo por meio das nuvens, por meio dessa coluna de fogo, que era a própria presença de Deus. Então, luz aí está se referindo à própria pessoa do Senhor. Deus se manifestava por meio da luz, né? E aí no 13, versículo 21 e 22, olha só o que vai falar. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo,
para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna do fogo durante a noite. Você já imaginou um negócio desse, irmãos? Uma ação contínua. Tá de dia, tá lá a nuvem, né? De uma forma ou outra guiando. Chegou a noite, tá lá a coluna de fogo. É isso aqui que na festa dos tabernáculos, quando ele levantava as tochas para iluminar, né, aí os terraços de Jerusalém, era justamente para mostrar que é justamente dentro desse contexto que Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Eu sou essa luz aí que ilumina. Eu sou aquele que guia. Eu sou aquele que dissipa as trevas, seja espirituais, seja as trevas da ignorância, seja do que for. É Ele que faz isso. Ele que move. Ele surge com esse propósito e essa finalidade. E aí, então, você vai ver que no Novo Testamento, a ênfase aí é mais forte com relação a isso. Porque lá em João, além de Jesus afirmar aqui no capítulo 12, 8 de João, volta agora para o texto de João, a gente vai ver aqui, ó, quando ele afirma essa parte aqui, versículo 12, a primeira parte, eu sou a luz do mundo. Então a gente vê que luz era usado também para se referir à pessoa de Deus e como Deus agia no Velho Testamento. No Novo, você vai ver literalmente, ele afirma, eu sou a luz do mundo. E aí, olha só que interessante, lá em João capítulo 1, vamos ver aqui que João vai falar. Capítulo 1, versículo 4, versículo 5, versículo 7, 8 e 9. Olha que fala, o 4. A vida estava nele, e a vida era o quê? A luz dos homens, certo? Aí ele fala 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E aí fala, versículo 7, este veio como testemunha para que, o cara está falando sobre João Batista, né? Para testemunhar e testificar a respeito da luz, que é Cristo, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Aí agora ele vai afirmar. 9. A saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Quem que veio ao mundo? Cristo. É ele que veio. Está vendo porque ele está afirmando? Eu sou a luz do mundo. Porque ele veio para iluminar literalmente o mundo. Aí no mundo, aí no caso, está falando a humanidade, viu? Não é mundo criado, não é mundo sistema, mas é mundo humanidade, o ser humano. Ele veio para fazer isso, né? E aí ele continua. Mateus, no capítulo 4, veja só que ele vai afirmar. Mateus, capítulo de número 4, versículo 16. Né? Olha que ele vai falar, 4,16. Veja que Jesus vai falar, 4,16. Fala assim, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu o quê? A luz. Quem que é essa luz? Jesus. É o que ele fala aí, no versículo de número 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né? E essa é a mesma referência de Isaías, capítulo 9, versículo 2. Então veja que a ênfase agora no Novo Testamento é quem? É a pessoa de Cristo, é Jesus que é essa luz. Por isso ele afirma, eu sou a luz do mundo, eu sou. Lá em 1 de Pedro 2,9, é um texto também conhecido, veja aí que vai falar. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 2,9 fala assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daqueles que vos chamou do quê? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem que fez isso? Jesus fez isso. É ele que tira. E para que ele está falando aqui? Para aqueles que o seguem, os seus discípulos. Ele tirou a gente das trevas e nos levou para o reino da luz, que é ele mesmo. Percebe então que toda ação passa pela pessoa de Cristo, não tem como não passar por Cristo, passar por ele, sempre vai passar. Apocalipse 22, versículo 5, olha só o que vai falar. Apocalipse 22, 5.
Então não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ele é a luz. Ele é a luz. E nós vamos reinar com Cristo pelos séculos dos séculos, de forma eterna. Então veja que toda essa expressão que fala eu sou, e a afirmação dele falar que é a luz do mundo, se refere então acerca dele, de quem ele é. Em outras palavras, todos os textos do Velho Testamento fazendo uma ligação com o Novo, mostra claramente que tudo aquilo que se falava de Deus no Velho Testamento, no Novo fala acerca da pessoa de Cristo. Isso mostra então que Jesus é Deus. E ele sim é a luz do mundo, porque ele pode, como eu já falei, e nos textos que já foram citados, ele pode realmente iluminar a vida humana. Ele pode fazer isso. Ele tem condição. Por isso que não é o conhecimento humano, não é o saber humano, não é a filosofia humana que vai conseguir mudar o coração do homem e alcançar o coração deles e tirar eles das trevas para a luz. Não é. O que a gente vê na história é que os homens tentaram e estão tentando até hoje. Mas eles, a cada dia que passa, ficam frustrados e fracassados nesse sentido. Não conseguem alcançar esse objetivo. Mas quem está alegando que pode fazer isso? Jesus pode fazer. Ele é essa luz aí que ele está afirmando ser. Ele é. Então ele pode. A segunda parte do texto é o versículo, volta aí para João 8, o versículo 12 é a segunda parte. É a segunda parte, que agora vai falar que Jesus faz uma promessa. E essa promessa está sobre quem? Somente para aqueles que o seguem. Só para quem o segue. Essa promessa. Então, João 8, a partir do versículo 12, a parte B, fala: quem me segue, qual é a promessa agora? Não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É isso que ele está falando. Quem segue ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí a pergunta vem: quem são os que seguem? Jesus está falando de quem? Dos seus discípulos. Ele está falando das suas ovelhas. Porque é elas que de fato seguem ao Senhor. Quer ver só? Vamos ler João capítulo 10, que fala aí o versículo 1 a 5. Veja aí, João 10, do versículo 1 a 5, quando ele fala de Jesus, o bom pastor. Ele fala assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para estes o porteiro abre, as ovelhas ouvem o quê? A sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, ou seja, Deus conhece a cada um pelo nome, né? E conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e o que elas fazem? Elas o seguem, porque ele reconhece o quê? A voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, ele está falando que os que seguem o pastor é o quê? É aqueles que realmente conhecem a voz do pastor e sabem quem é o pastor. Esses são quem? Os discípulos, as ovelhas de Deus. Então, os que seguem são as ovelhas de Deus, são os discípulos de Cristo. É isso que ele está afirmando. Aí veja só, é interessante aqui que a gente vai ver, que no Mateus capítulo 5, olha só que vai falar aqui, irmãos. Mateus capítulo 5, do versículo 14 até o 16. Essa aqui é a única expressão que é designada aos discípulos, que não é designada em outra parte quando Jesus usa a expressão eu sou. Ele vai falar aqui, 5, a partir do versículo 14 até o 16, ele fala assim, para os seus discípulos: vós sois o quê? A luz do mundo. Não pode esconder a cidade ficada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então Jesus, quando usa essa expressão, quando ele afirma eu sou a luz do mundo, é a única parte que Jesus transfere isso para o seu discípulo, que ele fala agora, vós sois a luz do mundo. Se eu sou aquele que ilumina, sou eu que sou aquele que guia, sou eu que sou aquele que pode te conduzir para você chegar até o seu destino final, agora, com a minha ida aos céus, minha ascensão aos céus, quem que vai ficar para trabalhar nesse propósito? Os discípulos. Ele está falando, vós sois a luz do mundo. É vocês agora que estão incumbidos de fazer isso. E é realmente, né? É o cristão hoje que ajuda as pessoas a, de alguma forma, entenderem o caminho, a seguirem um alvo, a alcançar os objetivos, né, espirituais. É ele que toma essa ação. É ele que faz isso. Né? Então, veja que esses que seguem são quem? Os discípulos de Jesus. E aí fala aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 8 e 9. Olha só o que vai falar. Efésios, capítulo 5, versículo 8 e 9. Veja só o que vai falar aqui. 5, 8 e 9 fala, por outra horas eras o quê? Trevas. Porém agora sois luz no Senhor. Né? E aí ele fala, andai como filhos da luz. E aí ele continua, porque o fruto da luz consiste em toda boa bondade, justiça e verdade. Então ele está pedindo para que as pessoas realmente vivam dessa forma, né? 1 de João 1,7, olha que vai falar, 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Fala assim, se porém andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aqueles que seguem Jesus, é aqueles que andam na luz, e que mantêm a comunhão, de fato, que uns com os outros. Eles trabalham dentro dessa perspectiva, porque é para isso que Deus os chamou. E é interessante que quando fala acerca de seguir, o que também o texto quer mostrar é o que fala em Tiago 2, do versículo 14 em diante. Olha só o livro de Tiago, capítulo 2, do 14 em diante. Ele vai falar aqui uma coisa muito importante. Veja só o que ele vai falar aqui, ó. Tiago 2, do 14 em diante. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso a fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela é o quê? Morta. Né? Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obra, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazem bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Quando ele fala na questão aqui de seguir também, esse seguir aqui está falando também de ação que prática, irmãos, da nossa fé. E a gente sabe assim que os discípulos, aqueles que são ovelhas do Senhor, são os que realmente praticam isso. Porque a questão aqui toda é, não basta apenas conhecer, mas nós precisamos que praticar. Nós temos que seguir. Essa é a ideia. Para aqueles que querem viver, não nas trevas, mas receber a luz da vida, eles precisam o quê? Vivenciar essa fé. É isso que Jesus está falando. Tem que viver essa fé. Tem que praticar. Você precisa o quê? Agir dentro desse propósito. Caso contrário, não vai ter sentido a sua fé. O que adianta eu falar que eu creio num Deus, mas a minha prática, a minha ação não mostra isso? Na verdade, mostra o contrário. E é por isso que eu falo, que ele está falando no texto. Mostra aí a sua fé sem obras.
eu vou mostrar pelas minhas obras a minha fé. E é isso mesmo. Porque quando eu pratico obra nesse sentido, eu estou praticando por quê? Porque eu creio no Deus que eu sirvo, então eu faço aquilo. Mas eu afirmo para não, Deus é realmente o todo-poderoso, mas eu não creio nele, minhas obras não mostram que eu creio nele, então não tem sentido a fé. Por isso que ele fala que é uma fé morta, não serve para nada. E os discípulos de Cristo, eles são chamados o quê? A prática. Eles são chamados à ação. Eles são chamados a você o quê? Vivenciar essas verdades. Por isso que a promessa está para aqueles que seguem. Mas o seguir aqui é no sentido também de quê? De serem praticantes dessa fé. Né? Viverem uma vida literalmente voltado para essa verdade. E só para você ter ideia desse seguir, que é muito importante, esse seguir ele vem do grego, chamado akolotein. Ele tem 5 significados. Essa palavra akolotein, que é do grego seguir, né? Dessa palavra seguir. Olha o significado. Número 1. O significado dessa palavra é um soldado que segue seu capitão. Presta bem atenção. Um soldado que segue seu capitão. 2. O escravo que acompanha o seu senhor. 3. A aceitação de uma opinião, veredito ou juízo de um conselheiro sábio. 4. A obediência às leis de uma cidade ou estado. E 5. Alguém que segue a linha de argumentação de um mestre. Então você vai ver que, portanto, que Jesus quer mostrar aqui que nós necessitamos de sabedoria. De quem? Do alto, né? Do céu, para seguir o quê? O caminho aqui nessa terra. Nós precisamos. E a pessoa que tem um guia seguro, e ele também tem esse mapa correto, com certeza chegará, sem dúvida, ao seu destino sã e salva. E Jesus, literalmente, é esse guia. Ele, de fato, é o único que possui o mapa literal da vida. Segui-lo significa o quê? Transitar a salvo, né? E pela vida e depois entrar na glória. Então, o que Deus quer mostrar é que aqueles que seguem de fato ao Senhor vivem realmente debaixo da obediência dele, né? Se submete à sua vontade, praticam aquilo que ele fala, com certeza estão no caminho seguro e vão chegar ao seu destino final. É isso que a gente está falando. Por isso não anda em trevas, né? Como fala aí João capítulo 8, versículo de número 12, a parte B, né? Quando ele declara aqui, vamos lá, voltando para João 8, versículo 12, a parte B. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então veja aí então que Jesus está fazendo uma promessa para aqueles que seguem ele. Quem segue ele tem essa promessa aqui. E é exatamente por isso que ele é a luz do mundo. Por isso que quem segue Jesus, caminha com ele, com certeza vai ter luz da vida. E é isso que o ser humano precisa. O ser humano precisa dessa luz. Se ele quer viver, experimentar a verdadeira vida, só em Cristo você vai experimentar de fato isso. Você pode ter tudo sem imaginar nessa vida, mas todas essas coisas são passageiras. Elas podem satisfazer você momentaneamente, mas depois volta de novo, né? O vazio existencial. Mas em Cristo não é assim. Em Cristo nós vamos perdurar nessa vida e na vindoura, satisfeitos com Ele nesse sentido, né? Porque Ele supre literalmente todas as nossas necessidades. E por último, a terceira parte, que vai do versículo 13 a 20, você vai ver que Jesus vai mostrar a conduta dos seus inimigos. Primeira conduta deles, veja o versículo 13. Eles objetaram os fariseus, então lhe objetaram os fariseus, tu os dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Lembrando que na lei, a lei exigia para que um testemunho fosse verdadeiro que tivesse pelo menos 2 pessoas como testemunha, né? 1 ou 2 pessoas. E isso é fato, né? Porque, por exemplo, eu posso falar uma coisa, mas como é que eu sei que... Como é que as pessoas vão saber que o que eu estou falando é verdade? Não tem, é só a palavra. Mas se tiver alguém, é óbvio, né? Isso vai dar mais força, né? O que você está falando. Então, a lei exigia o quê? Que houvesse 1 ou 2 pessoas que servissem de testemunho. Só que o que está acontecendo aqui, a gente vai perceber que Jesus está falando acerca dele, que ele é essa luz do mundo, mas eles não estão aceitando. Porque eles estão falando, você está aí, né, dando testemunho de si mesmo. E se você está dando testemunho de si mesmo, então o teu testemunho não tem valor nenhum. Isso quer dizer, então,
qual era a conduta dos seus inimigos? Eles não acreditavam em Jesus. Não acreditavam. De forma alguma. E você vai vendo que na história que Jesus, desde o momento que ele se manifestou, você vai ver que essa ação de incredulidade, né, de confiança nele, realmente, ela não existia. Com o tempo a gente vai ver que os discípulos, aqueles que vão seguir, sim, vão confiar, vão crer nele. Mas, dentro desse grupo aqui dos fariseus, dos escribas, do seu próprio povo judeu, eles não acreditavam em Jesus, né? Eles não acreditavam, não davam valor àquilo que de fato Jesus falava, não criam nele, né? E por isso rejeitavam literalmente tudo aquilo que o Senhor Jesus falava. E o duro de tudo isso, irmãos, é você saber de que ali na sua frente, mediante, né, no caso, as pessoas que estavam ouvindo, eles não estão ouvindo de uma pessoa qualquer. Na verdade, essa pessoa que eles estão rejeitando é o próprio Messias, é o próprio Salvador. Era aquele que estava prometido desde o Velho Testamento, mas eles não conseguiam acreditar em Jesus. E os inimigos de Cristo são assim, eles não dão crédito a ele. Não, e vão estar sempre lutando contra Jesus, não acreditam nele. É isso que está acontecendo. Versículo 14, você vai ver também que eles desconheciam de onde Jesus veio e para onde ele vai. Veja aí versículo 14 quando fala, respondeu Jesus e lhe disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vem, nem para onde vou. É interessante que lá no capítulo 7, versículo 33 em diante, Jesus vai falar assim, ó, vamos lá, 7:33. Disse Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, depois irei para junto daquele que me enviou. Paulo está falando que vai para o Pai, né? A vez de procurar-me e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, judeus uns aos outros, para onde ele irá? Este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz, a vez de procurar-me e não me achareis? Também onde eu estou, vós não podeis ir. Então veja, eles não sabiam de onde Jesus veio. Na verdade, eles não queriam aceitar essa verdade, como Jesus sempre falou, que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vira e mexe, Jesus está falando, ele está falando de onde ele veio. E ele está falando também para onde ele vai. E aí você vai perceber claramente, então, que nesse ponto, Jesus está mostrando para eles a falta do conhecimento que eles tinham acerca de onde Jesus veio e para onde Jesus ia. Por isso, essa ignorância aqui, deles não terem essa percepção. Óbvio que alguns até tinham, mediante as escrituras, mediante as profecias, mas eles não aceitavam. Essa era a ideia. Jesus nunca foi aceito como Messias. Nunca. Até porque a forma como ele se manifestou não era da forma como os outros esperavam. Porque eles imaginavam o Messias como o rei Davi, um todo-poderoso de guerra que viesse livrar eles do governo romano. Não veio assim. Eles imaginavam que Jesus viria com todo aquele poder de chegar e destruir tudo que fosse contrário à vontade dele. Também ele não fez nada disso. Os discípulos estão pensando que Jesus vai enfrentar, né, os inimigos com espada. E Jesus fala, recolhe a espada aí. Não é assim não que vai acontecer. Então você vai ver que a manifestação de Jesus não é da forma como as pessoas esperavam. Aí eles viam, Jesus era filho de Maria e José. Viram ele crescer. Falaram, não pode ser. Esse não pode ser o Messias. Vinha de Nazaré. Aí questionaram, mas de Nazaré pode vir boa coisa? Também não pode ser. Não dá. Nós conhecemos o pai, conhecemos a mãe, conhecemos os irmãos. Não pode ser. Não tem como ser. Então eles não conseguiam entender essa realidade acerca de onde Jesus veio e para onde ele iria. Mas a Bíblia fala continuamente, afirma de onde ele veio. Porque Jesus falou, meu pai me enviou. Ele veio do céu. E tem várias passagens que afirmam acerca disso, que ele veio de lá. E outras passagens que falam para onde ele vai. Então o testemunho dele é verdadeiro, literalmente. Por quê? Porque se cumpre. Então não tem como duvidar isso aqui, negar. Mas eles não querem aceitar.
Outra coisa que a gente vê da conduta dos seus inimigos, versículo 15 e 16. Eles não julgam da maneira certa. 15 e 16 fala: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Então o que Jesus está falando? Que quando ele julga, ele não julga somente por ele mesmo, mas ele está julgando junto com o Pai. E isso aqui é interessante, irmãos, porque você vai ver que quando Jesus se manifestou pela primeira vez, ele não veio para ser juiz. Por isso que ele está falando que ele não julga. Ele não veio para ser juiz. E a gente vê claramente que ele veio para quê? Para salvar. Ele veio para salvar. Mas, na segunda vinda dele, sim, ele já não vai vir mais como salvador, mas vai vir como juiz. Vai julgar. Então, nesse momento aqui, ele não é juiz, então não julga. Mas ele quer salvar. E essas pessoas não tinham percepção disso. E julgavam Jesus de maneira errada. Por quê? Porque eles olhavam para Jesus, né, ficavam... E, obviamente, que a percepção que eles tinham de Jesus era totalmente errada, equivocada. Porque eles não conseguiam ver Jesus como Messias, como Salvador, como aquele que estava predito desde o Velho Testamento, não aceitavam os seus ensinamentos, aquilo que ele falava. A todo momento, como nós lemos nos textos anteriores, né, eles estão querendo prender, estão querendo matar, estão querendo acusá-los, estão querendo condená-los, querem fazer qualquer coisa para pegar Jesus. Não aceita. E o julgamento dele se baseava exatamente nessas questões. Ele operava lá milagre e fazia isso aí, faz pelo poder do Beelzebul, pelo poder de Satanás que ele faz isso, que ele opera essas coisas. E assim você vai vendo, né, que a forma como estão julgando é o quê? Totalmente equivocada, está errada. Totalmente errada. Por quê? Porque não está fundamentado em verdade nenhuma. Eles simplesmente queriam, de alguma maneira, julgar Jesus custe o que custasse, independente da maneira, se está certo ou está errado. E, infelizmente, era da maneira errada. Né? E julgava Jesus. E por isso a gente vê claramente também que essa é uma conduta dos inimigos dele. Julgar o Senhor de maneira errada, não da maneira certa. Veja outra coisa, versículo 17 e 18. Eles também não conseguiam discernir a verdade. Fala também, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Veja só que eles não conseguem discernir a verdade, irmãos. Por quê? Abra lá em Jeremias 28, 9. Vamos ver aqui, ó. Jesus está falando que pela lei, né, está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então, ele está se referindo a quem? A pessoa dele, né? E aí é óbvio, não é qualquer pessoa. Quem que é ele? O Messias. E quem que é o Pai? É o Deus Pai, né? É o Deus Pai. Então, não são qualquer pessoas. São as duas pessoas da Trindade. É o Pai e o Filho. E, obviamente, que eles testificam, né? O testemunho deles são verdadeiro. Por quê? Porque em Jeremias 28, 9, o que fala aí? 28, 9. O que está falando? Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Ok, então como é que o profeta era visto assim no Velho Testamento para provar que ele é um profeta? O que ele falou, ele tem que acontecer, ele tem que se cumprir. Essa aí é a ideia. Aí por isso que em Jeremias 1,12 fala, vamos ler, 1,12, é justamente afirmando isso. 1,12 fala, vamos lá, Jeremias 1, versículo de número 12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Isso quer dizer então que o que Deus fala acontece. Essa é a ideia. E aí então, o que quer dizer isso aqui, né? Por que eles não conseguiam discernir a verdade? Nem acerca de Jesus, nem acerca do seu Pai. Porque tudo que Jesus falava era verdadeiro. E a forma de você provar se aquilo é verdadeiro é o quê? Se aquilo acontecer. Aí você vai pegando os textos que Deus fala acerca de Jesus e o que Jesus falou, tudo se cumpre. Tudo se cumpre. Pega o livro de Mateus, eu não vou ler agora por causa do tempo, mas você pegar todas as profecias que Deus já havia falado acerca do Messias, tudo cai sobre a pessoa dele. Ele ia nascer em Belém, ele nasceria de uma virgem,
esposado, ele seria levado para o Egito, mas de lá seria chamado pelo pai, né? Vai se cumprindo, todas as coisas. Nada daquilo que ele vai falando vai deixar de se cumprir. Fala como ele vai sofrer, como ele vai ser levado como uma ovelha muda diante dos seus, né, tosqueadores. Ele vai para uma cruz. O próprio Jesus fala, olha, assim como a serpente foi levantada do deserto, assim também pode que o filho do homem seja levantado. Está falando da morte dele de cruz. E ele fala, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele está falando e aquilo está acontecendo, literalmente. Ele chega para os discípulos e fala, um de vós é o que vai me trair. E realmente, era um deles que traiu ele. E assim por diante. Aí Jesus chega para a multidão, comeu o pão e fala, vocês não vieram aqui por causa do sinal, mas vocês vieram porque foram saciados pelo pão. E era isso mesmo, estão lá preocupados com Jesus como Messias, estão preocupados que Jesus saciou, né? Levantou a provisão para eles. E Jesus conhecia. Ele pode chegar para uma mulher lá de Samaria e falar, chama lá teu marido. Ele fala assim, eu não tenho, bem disseste, já teve 5. E o que você tem não é o seu marido. Ele fala, o que ele fala se cumpre. É verdade. E essa é a forma para provar se o testemunho é verdadeiro, porque a ideia de testemunhos é essa, né? Suponha que você fez alguma coisa. Aí você precisa provar que o que você fez é verdade. Você tem que ter o quê? Alguém que prove isso. Que você está falando é verdade. Isso mostra que o testemunho é válido, né? Que vai ter algum valor nesse sentido. Então, é o que o Pai, que Deus Pai e que o Deus Filho faz. Eles testificam deles mesmos. Por quê? Porque o que eles falam, eles cumprem. É verdade. Então, quando é baseado na verdade, literalmente, o testemunho realmente é verdadeiro. E é isso que Jesus está falando para eles, né? Quando ele declara aqui, nesse versículo de número 8, olha, 8 não, versículo, peraí, vamos voltar lá, João, capítulo 8, veja aí, versículo 17 e 18, também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então ele tem testemunho dele mesmo e tem testemunho do próprio Pai, porque confirma, é verdade o que ele fala, porque ele fala e cumpre, e o Pai fala dele também e cumpre. Então, o testemunho é válido. Já que o problema é ter 2 pessoas para ser testemunho pela lei, então existem essas 2 pessoas. E não são pessoas qualquer. É o Deus Pai e o Deus Filho, que estão testificando, né? E aí continua, versículo 19. Então lhes perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias meu pai. O que ele está falando aqui, irmãos? Que eles não veem a unidade de Jesus com o Pai. Lembra que Jesus falou lá em João 14? Vamos ler? O que Jesus fala? Quando ele fala aqui, se vocês conhecessem a mim, vocês iam conhecer meu Pai. O que ele está falando aqui? Sobre essa unidade. João 14, o versículo de número 8 e 9. Olha só o que vai falar aqui, 8 e 9. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso não basta. O que Jesus disse para Felipe? Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o quê? O Pai. Como me diz, mostra-nos o Pai. Aí lá no versículo 10, João 10, versículo 30. Olha que fala. Eu e o Pai somos um. Somos um. E mais interessante de tudo isso, irmão, você vai ver que Deus realmente, Jesus está mostrando literalmente que Ele e o Pai são um. Se você conhecer o Pai, você vai conhecer o Filho. Se você conhecer o Filho, conhece o Pai. Eles são um, eles andam em unidade. E aí é interessante que você vai ver que essa palavra conhecer aqui, sabe o que significa a palavra conhecer? Significa relação íntima, viver, praticar. Isso é conhecer. E eu vou usar aqui o texto aqui. Vamos lá, ó, Mateus 7, de 15 em diante. Você vai entender o que é esse conhecer aqui. Jesus está falando que eles não conhecem nem o Pai nem o Filho. E no 7 vai trazer luz, porque a ideia é exatamente isso. Conhecer na Bíblia significa você ter relação íntima, profunda, né, com Deus. É você viver
aquilo que Deus quer e praticar. Veja só, 7 a partir do 15, quando ele fala dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos, assim também a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, olha aí, profetiza em nome de Deus. Em teu nome não estão expelindo demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí olha que Jesus vai falar, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, essa palavra aqui, nunca vos conheci, não é no sentido de que Jesus não sabe quem essas pessoas são, ele sabe. Mas a ideia aqui é que eles não vivem essa vida de Deus. Não vivem. Não tem relação com o próprio Deus. Não tem a praticidade da vida com Deus. E é esse conhecer aqui que Jesus está falando para esses fariseus aqui em João 8. Que eles não viviam essa vida com Deus, porque se vivessem, eles aceitariam Jesus. Mas como não vivem, não praticam aquilo que Deus fala, por isso eles não aceitam. Por isso que quando ele fala lá em João 11, que ele veio para os seus, e os seus não receberam, né? Mas a todos que receberam, Deus poder serem feitos filhos de Deus. Você vai ver que naquele texto lá, ele está falando bem claro, eles escolheram, né, realmente se afastar da luz. Por quê? Porque as obras deles eram más. Eles não aceitavam a luz. E diziam que eram da luz, porque afirmavam que Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac era o Deus dele. Mas não era, porque se fossem, aceitariam o Filho de Deus, que é o próprio Cristo. Mas não aceitavam. Então a ideia aqui de conhecer é exatamente isso. É uma relação, é uma vida com Deus, de prática contínua. E é por isso que quando em João 14,6 fala que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, o que Jesus, como eu já falei anteriormente, quer dizer exatamente isso. Ninguém consegue chegar ao Pai sem antes passar por Jesus. Ninguém. Não tem como você falar que você adora a Deus, que Deus é o seu Pai, se você não aceita o Filho, que é Cristo. Porque ele e o Pai são um. Quem vê o Pai vê o Filho, quem vê o Filho vê o Pai. Então rejeitar um é rejeitar o outro. Não aceitar um é não aceitar o outro. Não conhecer um é não conhecer o outro também. Essa é a ideia. Então veja que tudo passa por Cristo. Se a pessoa não passa por ele, não se chega a Deus. E é interessante que nas religiões você vai perceber que toda religião tem como alvo que chegar a Deus, não é? Mas a maioria delas é sem Cristo. Cristo não está. Não é o caminho para Deus. Ele é tirado. Mas para nós que somos cristãos, nós sabemos que a única forma de você chegar a Deus é por meio de quem? De Cristo. Ele é essa luz. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Né? Ele é essa água viva. É Ele. Mas ninguém. Então ninguém chega ao Pai se não for por meio do Senhor. Né? Então essa ação mostra literalmente que eles não viam a unidade de Jesus com o Pai. E isso era um erro terrível. Né? Porque se você não crê em Jesus, com certeza não tem como você realmente crer no Pai. Se você não conhece Jesus, não tem como você conhecer o Pai. Se você não aceita Jesus, você não tem como aceitar o Pai. E vice-versa. Então a situação para eles estava complicada. E a última coisa é o versículo 20 de João 8:20, que fala assim: proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, a última, aqui a gente vai ver a conduta dos seus inimigos. Que os inimigos não conseguem interferir na soberania de Deus. Não interferem.
E é interessante, vamos ler aqui, irmãos, quando ele usa essa expressão que ainda não chegou a minha hora, a gente vai ver, antes de Jesus afirmar que agora chegou, ele vai falar que ainda não chegou. E a gente vai ver aqui justamente essa ação, essa soberania de Deus. Porque as pessoas estão tentando fazer Jesus se manifestar de qualquer maneira. Estão tentando ir contra ele, mas ninguém consegue fazer isso. Parece que há uma coisa que impede dessa coisa acontecer. Mas quando chegar a hora, vai acontecer. Né? Veja só então, para nós encerrarmos. Veja aí, João 2, versículo 4. Está tudo em João. 2,4 fala assim: mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegado que a minha hora. Por quê? Porque a mãe de Jesus queria que Jesus fosse lá resolver o problema daquele casamento lá onde estava faltando vinho. E Jesus falou, ainda não é minha hora. Não é agora ainda, espera. Aí no versículo 7, veja aí, aliás, capítulo 7, versículo 6. 7,6 fala assim: disse, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Está falando acerca dos seus irmãos. Versículo 8. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Não era o momento dele se manifestar publicamente. Versículo 30 fala: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E o capítulo 8, versículo 20, fala: proferiu essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Você percebe a ação soberana de Deus? Ninguém consegue interferir na soberania de Deus. Os homens estão tentando pegar, os homens estão tentando levar, os homens estão tentando prendê-lo, não conseguem. Por quê? Porque não chegou a hora. Agora, vamos ver o inverso. Capítulo 12, versículo 23. Agora chegou a hora. 12:23 fala assim: respondeu Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Agora vai chegar a hora. Jesus agora literalmente vai ser preso. Eles vão pegar Jesus. Versículo 27 fala aqui: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Jesus sabe o que vai passar por ele, está pedindo para Deus salvá-lo, mas ele sabe, tem consciência do que ele precisa fazer. O capítulo 13, versículo 1. Ora, a festa da Páscoa, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele já sabia, o momento dele está chegando. 17:1 fala: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Está vendo a ação soberana de Deus sobre os inimigos? Os inimigos não conseguem frustrar os propósitos de Deus. Eles estão tentando, mas não acontece nada. Algo acontece que impede disso acontecer. Mas agora, quando chega a hora, vai acontecer. Ele vai ser entregue, ele vai ser levado, ele vai ser injustiçado, ele vai ser açoitado, ele vai colocar umas coroas de espinho na cabeça dele, vão furar as mãos, os pés, vão bater nele, vão açoitar ele, vão perfurar o seu lado, vão fazer tudo. Agora tem uma coisa interessante: Jesus fez isso tudo voluntariamente. Não pense vocês que ele foi obrigado, porque os soldados pegaram, as pessoas pegaram e fizeram ele fazer aquilo que ele não queria. Não, ele já sabia o que ia passar. Não é todo que ele está esperando o momento exato disso acontecer. Agora chegou, pronto. Ele mesmo se entrega nas mãos dos seus inimigos. Ele mesmo vai para aquela cruz, ele mesmo está disposto a pagar. Se ele quiser sair daquela cruz, ele sairia, porque ele era Deus. Aí você vê, né, como essa ação da grande misericórdia, esse amor desse Deus, né? Porque se ele quisesse fulminar todo mundo naquela cruz, ele fulminava todo mundo. Quando as pessoas estavam zombando: ah, pode salvar os outros, salva-te a ti mesmo, sai daí, dessa cruz. Ele podia sair. Ele tinha poder para fazer isso, literalmente. Sair daquela cruz, se fosse voando, fazendo qualquer coisa, ele faria. Ele poderia falar assim: ah, tá duvidando de quem eu sou? Então vocês vão ver quem eu sou. Ele podia fazer qualquer coisa, mas ele não faz isso. Ele sabe porque ele veio. Ele veio para morrer naquela cruz, irmãos. Por isso ele é a luz desse mundo. Por isso ele é o único que pode realmente
resolver os problemas da humanidade, saciar esse vazio existencial da vida. É o único, tirar as pessoas dessa cegueira espiritual, dessa ignorância acerca das coisas que envolvem a vida. Só Ele pode fazer, mas ninguém tem esse poder para fazer isso. E eu concluo dizendo que, de fato, Jesus, Ele é a luz do mundo. Sem Jesus, o mundo está mergulhado aqui em densas trevas. Sem Jesus, prevalece que a ignorância espiritual. Sem Jesus, as pessoas estão cegas, não sabem para onde vão. Sem Jesus, as pessoas estão perdidas, elas estão confusas e sem rumo. Sem Jesus, as pessoas caminham para as trevas eternas, que é o caminho da perdição, né? Que realmente aí é o inferno. E Jesus, então, Ele vai trazer salvação a esse mundo amaldiçoado pelo pecado. Para as trevas, né, da falsidade, Ele de fato é a luz da verdade. Para as trevas da ignorância, Ele é a luz da sabedoria. Para as trevas do pecado, Ele é a luz da santidade. E para as trevas do sofrimento, Ele é a luz da alegria. E para as trevas da morte, Ele é a luz da vida. Isso mostra, então, que só Jesus, de fato, pode resolver o problema da humanidade. Não tem outra pessoa que possa fazer isso. E que nós possamos, irmãos, olhando para todas essas verdades que foram ministradas, temos essa consciência, de fato, de quem Jesus é, da promessa que Ele promete para aqueles que o seguem. E realmente a gente vê a conduta, literalmente, desses inimigos com relação a Ele. E que o Senhor possa nos ajudar a entender e também, né, a divulgar essa verdade para tantos outros que estão em trevas, de que só Ele pode iluminar a alma humana. Só Ele pode trazer solução para o homem pecador. Não tem outro. E para se achegar a Deus, todo o caminho tem que passar por Cristo. Fora de Cristo, não tem como você se achegar ao Senhor. Que Deus abençoe e vamos orar ao Senhor.